O que a procrastinação tem a ver com o medo de dirigir? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu vou aguardar aqui enquanto eu inicio Facebook e Instagram. O que a procrastinação tem a ver com o nosso medo de dirigir? Ó, Kelly entrou, tudo bem, Kelly? Facebook também, tudo bem para quem está online. Só vou aguardar uns minutinhos até o Instagram e o Facebook avisarem mais pessoas. E a gente já inicia. Vocês, quem já está aqui online, podem me dizer se vocês têm esse hábito de procrastinar as coisas, de deixar para depois? Olha, muito bem, muita gente entrando, tudo bem, pessoal? Eu só não coloquei o título, né? Bom, depois eu coloco. Aqui no Facebook eu lembrei, agora lá no Instagram não. Na verdade, ele nem me pediu dessa vez para colocar o título, tá? Todo dia muda esse Instagram, né? Vocês não acham? Cada dia tem uma coisa diferente. Eu tava falando pra minha amiga agora, né? Toda vez que eu penso em fazer uma live, chove. Aqui também já começou a chover. Só não choveu a última vez que eu fiz. Das outras vezes todas choveu. Não sei o que que tem. Ai, ai, ai. E aí, pessoal, vocês têm esse hábito de procrastinar? Conta pra mim. Vocês deixam as coisas pra depois, vão empurrando com a barriga ou não? Ontem uma menina me falou na lista de transmissão, não, eu na verdade eu faço as coisas antes para não deixar para depois, né? Para já me livrar do serviço de seu, opa, então tá bom, que bom. Nem todas as pessoas são assim, né? Eu era uma pessoa assim, que procrastinava demais, né? Que tinha ali as coisas para fazer e não fazia. Então, eu estudei muito sobre produtividade, que esse é um assunto da produtividade, porque eu tinha esse problema, né? Esse problema de procrastinar. Então, é algo que eu vivi na minha vida e como eu tinha uma vida muito ocupada, porque eu fazia faculdade, trabalhava, tinha casa, tinha marido, então, para dar conta de todas as coisas não era fácil. Então, é um assunto que eu me esforcei para aprender, porque era algo que me prejudicava muito, estresse, ansiedade, tive vários problemas de saúde por causa disso, né? Então é algo que eu tenho alguma bagagem aí para mostrar para vocês, tá? Então já deu ali 3 minutinhos. Acho que quem tinha que entrar, que se programou para isso, ó, já conseguiu entrar. Então, se vocês têm alguma dúvida, conforme eu for falando, vocês podem deixar ali que à medida que eu for olhando, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então tá. Então, por que que o ser humano procrastina? Então, isso é algo natural do ser humano, né? Porque ninguém quer fazer algo que não gosta. Nós, como adultos, a gente sabe que nem todas as coisas a gente vai fazer e vai gostar, né? A gente faz coisas que não gosta também. Faz parte da nossa maturidade. Mas então faz parte do ser humano evitar a dor e buscar o prazer, mesmo que isso gere resultado para nós. Então, mesmo que a gente saiba que o resultado daquilo vai me trazer resultado. Por exemplo, agora a gente está muito nessa onda de cursos online, né? Na pandemia foi assim um boom dos cursos online. Mas quantos de fato a gente faz? Quantos de fato a gente para, analisa, anota, estuda certinho, né? Pelo menos esse problema eu não tive, né? Mas eu sei de muitas pessoas mesmo que compram um curso e acabam deixando para depois e vão deixando mesmo que saibam que esse curso vai trazer retorno financeiro, retorno emocional, qualquer tipo de retorno, sabe que isso vai dar um resultado, mas elas acabam deixando para depois. Por quê? Porque exige esforço fazer isso, né?
tu parar, tu se programar. A minha maior dificuldade é no planejamento, na programação. Então eu me obriguei depois que eu saí da empresa. Quem não conhece a minha história, eu trabalhava numa empresa por quase 10 anos e esse ano eu decidi sair, era para sair ainda no passado, mas enfim, eu tive que treinar outra pessoa, acabei saindo esse ano. Então, por conta disso, eu tive que começar a me programar. Mas assim, eu confesso, foi uma dor fazer isso, porque eu não tenho esse hábito. Infelizmente, eu não tenho esse hábito de me planejar, de me programar. Mas com o planejamento e com a programação, a gente consegue se organizar melhor, e conseguir colocar as coisas que a gente precisa na nossa agenda. Só que qual que é o problema? Tem um autor que eu até já falei aqui umas 2 vezes nos stories, que é o Christian Barbosa. Ele tem um livro que se chama A Tríade do Tempo. Esse livro é maravilhoso para quem tem problemas com planejamento, com disciplina, com produtividade. E ele ensina lá que existem 3 tipos de tarefas. Tem as tarefas importantes, as tarefas urgentes e as tarefas circunstanciais. E o que que acontece? Quando a gente está fugindo das tarefas importantes, a gente enche a nossa agenda com tarefas circunstanciais. E o que que são tarefas circunstanciais? São tarefas que não nos trazem retorno algum. É, por exemplo, o joguinho de celular, tu ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, talvez, por exemplo, filmes e séries são coisas que podem nos agregar na vida, mas tem um momento certo para isso, então tu ficar fugindo da tua tarefa por assistir filmes e séries se torna uma tarefa circunstancial também. Né? Ou ficar procurando coisas que não tem nada a ver com a tua atividade profissional, com a tua atividade pessoal. Por exemplo, eu sou terapeuta, então faria sentido eu ficar procurando artesanato, por exemplo, a todo momento, eu toda hora tô lá olhando sobre artesanato. Tudo bem, pode ser um hobby meu, mas ter um horário específico para isso, assim como os jogos, assim como os filmes, assim como as séries. É importante sim a gente ter essa parte de lazer, mas não a todo momento. Então, pense em que tarefas importantes eu devia estar fazendo que eu não estou. Será que eu estou enchendo a minha agenda com coisas circunstanciais? Então, no momento que eu comecei a colocar na agenda mesmo, né, o que que eu fazia em cada parte do meu tempo, eu percebi que a minha agenda era repleta de coisas circunstanciais, que não iam me levar a lugar nenhum, que eu não ia ter retorno com aquilo, que eu só estava fugindo das tarefas. Eu tô olhando aqui para cima e para baixo porque eu tô online no Face e no Insta, tá? Só se vocês talvez pensarem, por que que ela tá fazendo isso? É por isso, tá, gente? Então eu percebi isso, que eu vivia fugindo das minhas tarefas, né? Eu vivia procrastinando as minhas tarefas e tem várias explicações para isso, não é uma causa específica do porquê que as pessoas procrastinam. Eu trouxe aqui hoje, então, algumas dessas explicações e vocês não precisam comprar a minha ideia. Ah, é isso que ela falou, então é assim que vai ser. Não, mas assim, parem para analisar, investiguem que se faz sentido para a história de vida de vocês, tá? Então, eu trouxe aqui algumas coisas. Então, por exemplo, muitas pessoas têm lá da infância o padrão inconsciente da crítica. O que que isso significa? Foram crianças que foram muito criticadas, né? Pessoas que não eram incentivadas, não eram elogiadas, tudo estava ruim. Então, elas têm essa necessidade da crítica. E como que elas vão ser criticadas? Eu sei que isso parece um pouco louco, assim, mas sabe, o nosso inconsciente não é uma coisa fácil de entender. Então, como eles têm essa necessidade da crítica, como que eu vou buscar essa crítica? É deixando para depois, é eu deixar depois as tarefas, aí eu vou me autocriticar. A gente não é isso que acontece? Falam para mim, não é isso que acontece? A gente vai deixando as coisas para depois. E depois a gente fica assim, pensando, nossa, por que que eu fui fazer isso? Eu sabia que eu devia ter feito isso, eu fiquei perdendo o meu tempo, agora não dá mais tempo, agora esgotou o prazo. Não é assim que acontece? Então, a pessoa ela tem esse padrão inconsciente da crítica que é adquirida lá na infância por vários processos mentais, psicológicos, e ela carrega isso na sua infância. É uma coisa fácil de encontrar esse padrão inconsciente da crítica? Não.
Não é uma coisa nada fácil de encontrar. A gente precisa investigar isso, né, no processo terapêutico. E aí a gente vai chegar lá nos eventos que a pessoa foi criticada, a pessoa não foi elogiada, porque infelizmente a gente, a nossa sociedade tem essa questão da crítica, né? É muito mais fácil a gente criticar do que elogiar, não é assim? A gente faz tudo certinho, ninguém fala nada, não é assim? Mas tenta fazer uma coisa errada, ver se alguém não vai perceber. Então é assim. Então, desde pequenininho, a gente é doutrinado a prestar mais atenção à crítica, e a pessoa que procrastina, provavelmente, ela tem esse padrão também, de buscar a crítica, como ela conviveu com isso o tempo inteiro. Então, por isso que ela tem esse padrão da crítica, tá? Outra coisa, e é uma das coisas mais importantes, e eu acredito que pode te ajudar muito se você tem essa tendência de procrastinar as tarefas. A gente não consegue levar uma tarefa até o fim se ela não tem um propósito. Então, tudo que vocês forem fazer, se perguntem qual é o propósito de eu fazer essa tarefa? Qual é o propósito de eu ler um livro? Qual que é o propósito de eu fazer um curso? Qual que é o propósito de assistir essa live? Qual que é o propósito de eu, enfim, qualquer que seja a tarefa que você tenha que fazer. Quando a gente não encontra um propósito, o nosso cérebro pensa, mas para que que eu vou fazer isso? Tô perdendo meu tempo, né? Então, quando a gente acha que está perdendo tempo, a gente desiste das tarefas. Então, tudo que vocês forem fazer, eu vou ler um livro, vou assistir um documentário, algo intelectual, né? Qualquer tarefa que vocês forem fazer, procurem qual que é o propósito dessa tarefa. O que que eu estou buscando com isso? Até um livro. Você tem dificuldade de ler algum livro até o fim? Então, começa a pensar o que que eu estou buscando com esse livro, o que que eu quero aprender com esse livro. E aí, se o propósito for algo forte, for algo bem presente na tua vida, vai ser difícil tu desistir daquilo. A gente só desiste das coisas que estão sem propósito. Tô vendo que muita gente tá entrando ali, tudo bem, pessoal? Se ficar alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Acho que por enquanto não tem nenhuma. Pessoal do Face também, qualquer dúvida, vocês podem ir assinando. Tá fazendo sentido até agora? Vocês acham que é isso mesmo, de fato? Essa questão do propósito? Então, nas próximas vezes que você se propor a fazer alguma coisa, até um projeto grande, vocês podem ir fazendo isso, tá? Qual que é o propósito? É que nem essa live. Qual que é o propósito de eu estar fazendo essa live? Não é por nada, né? Tem um porquê por trás disso, né? Senão, vou ficar fazendo porquê. Tanto que eu sempre tive essa intenção, né, de fazer essa live toda semana, né? Tinha essa ideia, mas eu nunca me planejava para isso. Eu tinha até o porquê, mas eu não me planejava para isso. Então, uma das dificuldades que as pessoas têm também é isso, que eu confesso aqui para vocês que é a minha dificuldade também, tá? Então, por exemplo, quem está no processo de habilitação ou quem tem a carteira e não dirige, a gente vê isso também, né? Fica procrastinando treinar ou tirar a carteira de motorista. Não é assim que acontece? Então, o que está acontecendo? Aquilo está sendo um peso para a pessoa, aquilo está sendo algo dolorido e o nosso organismo ele tende a fugir de coisas dolorosas. Então, o que que a gente faz no detox emocional para tirar a pessoa da inércia, tirar a pessoa desse ciclo da procrastinação? É limpar as emoções negativas que existem dentro dessa decisão, porque toda decisão ela tem uma dor, né? Porque você vai estar deixando de fazer uma coisa para começar outra. Então, é necessário observar o que que está envolvido nessa decisão. Como que é para mim tomar uma decisão? Eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade em tomar decisões, né? Porque isso envolve responsabilidade, isso envolve sofrimento, e a gente não pode fugir do sofrimento, não pode fugir das responsabilidades, e é por isso que muitas vezes a gente procrastina, né? Então, primeiro a gente precisa, então, encontrar esse propósito. Outra dica, dividir a tarefa em partes menores. Então, se está muito doído de fazer isso, divida essa tarefa em partes menores. Por exemplo, eu dei o exemplo do livro, né? Sabe o que que eu gosto de fazer quando estou lendo um livro? Eu penso assim, em quanto tempo eu quero terminar de ler esse livro?
Não sei, cada pessoa tem o seu ritmo, né? A sua velocidade, mas eu é geralmente um mês, dois para ler um livro. Então eu penso, quantas páginas tem o livro? Ah, tem 200 páginas. Quantas vezes por semana eu vou ler esse livro? Ah, vai ser 3 vezes por semana. E daí tu começa a ver quanto, quanto essa tarefa precisa e quanto você tem de tempo disponível. E aí você vai dividindo o livro exatamente no que você vai poder ler, quantas páginas eu leio por dia. E aí assim você vai ter uma noção de quando vai terminar. Então, se uma tarefa ela tá muito doída para fazer, faz em partes menores. Por exemplo, eu não fico dizendo para as minhas clientes, olha, então agora eu quero que você vai pegar o carro todos os dias, eu quero que você viaje até a cidade vizinha, tá? Pega asfalto, não quero saber qual obstáculo que tu vai ter. Não, não é assim, né? A pessoa vai fugir de mim. Não, essa é louca. Se era só para fazer isso, eu já teria feito, mas eu não consigo fazer. Então, eu vou desafiando a pessoa a fazer aos pouquinhos. Tem muitas pessoas que não conseguem nem pegar a chave do carro, porque aquilo já dá um medo danado para elas. Então, eu tenho coisas que eu faço assim, ó, de uma semana para outra. Então, eu quero que você pegue a chave todos os dias. Ah, beleza, peguei a chave. Tem pessoas que já têm medo de sentar no carro, não é a chave, mas é sentar no carro. Então, eu desafio a pessoa, olha, você vai sentar no carro todos os dias hoje, ou 3 vezes por semana, enfim, o que a pessoa pode fazer. E assim ela vai fazendo aos pouquinhos. Ela não precisa logo de cara pegar o carro e ir dirigindo, senão ela vai procrastinar essa tarefa. Imagina, ah, sim, eu tinha que treinar, mas eu não fiz. Ah, sim, eu tinha que me inscrever na autoescola, mas eu não fiz. Eu tinha uma cliente que ela estava procrastinando essa tarefa de ter que se inscrever na autoescola. E eu percebi isso, né? Que ela tava doendo ali para ela fazer isso. Aí eu disse: Olha, tu não precisa se inscrever. Não, não precisa. Eu só quero que tu ligue lá e pergunta como é que funciona. Dizer: Olha, eu já tentei fazer a carteira, eu desisti, eu preciso fazer todas. Eu não preciso. Eu disse: Só faz isso. E nunca mais falei nada. Aí na semana seguinte ela me falou: Ah, eu liguei lá, né? Ela me informou que funciona assim, 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 que agora mudou tal coisa. Aí eu disse: Ah, beleza, tudo bem. Aí foi o quê? Depois, uns 15 dias depois, se eu não me engano, ela já tinha se inscrito, né? Então eu acho que perdeu esse baque inicial e ela conseguiu se inscrever para autoescola, que era algo que ela estava procrastinando há bastante tempo, né? Então, às vezes é isso também. Você precisa dar o primeiro passo. Tem até uma regra que se chama regra de 2 minutos, que é assim: você faz a tarefa por 2 minutos. Não importa qual tarefa que você precisa fazer, faz por 2 minutos. A tendência é que você veja que aquela tarefa nem é tão doída assim, você continue fazendo pro resto do tempo, né? Ó, aqui temos um comentário. Kelly, eu fujo da autoescola também, espero conseguir. É, Kelly, eu já tive clientes assim que fugiam da autoescola. Então, se pergunta, Kelly, qual que é a pequena coisa que você pode fazer hoje? Então, por exemplo, a minha cliente, aquela pequena coisa foi ter ligado para o autoescola. Então, ela foi lá e ligou na autoescola. E você pode se perguntar qual que é o pequeno movimento que eu posso fazer? Eu posso entrar no carro todos os dias? Eu posso ligar lá para saber como que é? Eu posso assistir um vídeo de pessoas dirigindo para eu ver como que é? Então, qual é a pequena coisa? Qual que é a tarefa de 2 minutos que você pode fazer? Tá? Muito bem, então. Ahn, Outra coisa que influencia bastante também na procrastinação é a nossa autoestima. O que que tem a ver autoestima com procrastinação, Tamires? Tu tá, ó, lelé da cuca. Então, assim, muitas vezes a gente vai realizar uma tarefa e a nossa vozinha lá dentro, né, o Jerônimo Temel chama de Zé Curubu, né, o Zé Curubu lá da nossa mente diz assim: eu não mereço isso. Eu não mereço ter a minha carteira e dirigir. Você deve pensar, ai, mas é claro que eu mereço, né? Tu tá falando o quê? Mas lá no teu inconsciente, talvez um bloqueio emocional que você tenha lá da infância diz que você não merece, né? Para que que eu vou fazer um curso que vai me dar um retorno financeiro? Não, eu não mereço isso. Então tem muito a ver com a nossa autoestima também. Buscar então na nossa história o que que me fez acreditar que eu não merecesse alguma coisa? Algo que alguma pessoa nos disse,
algo que me aconteceu, que me faz eu pensar que eu não mereço isso. É algo também que nos prejudica na nossa produtividade, né? Ou tem muitas pessoas que começam a empreender e tem a chamada síndrome do impostor, né? Se achar assim, ah, mas quem sou eu para ficar falando isso? Quem sou eu para querer fazer isso? Quem sou eu para querer construir um negócio? Tá fazendo sentido? Se fizer sentido, gente, mandem um coraçãozinho aí para mim saber se tá conectando alguma coisa, se faz sentido o que eu tô falando, mandem coraçãozinhos tanto ali no Face quanto no Insta, se vocês puderem mandar coraçãozinhos pra mim saber se eu tô, se tá fazendo sentido pra vocês isso que eu tô falando, tá, gente? Então não é uma coisa simples de descobrir o porquê da procrastinação. Tem vários processos inconscientes ali que podem estar por trás, tá? Então é por isso que a gente precisa de uma investigação mais profunda. Mas tem algumas dicas que eu já passei ali para vocês que vocês poderão colocar em prática, tá? Outra coisa que vocês podem colocar em prática, que é muito legal também, é a gente fazer como se fosse um adestramento, que nem a gente faz com os animais. É a gente estipular recompensas. Então, para cada tarefa executada, mas não tarefas grandes, estipulem para tarefas pequenas, tá? Porque quando a gente pega uma tarefa muito grande, o cérebro pensa assim: ah, não, isso é muito ruim de fazer, não quero fazer, tá? Então, por exemplo, assim, eu sempre dou o exemplo do trabalho, né? Imagina que tu tem um trabalho para entregar na faculdade, na escola, e você está procrastinando isso. Então, não coloque assim, olha, eu vou estipular uma recompensa de assistir uma série, né? Um episódio da minha série. Um exemplo de recompensa, pode ser qualquer outra coisa que você goste se eu terminar esse trabalho. Não, o trabalho é uma coisa muito grande. Ou, por exemplo, assim, ah, eu vou me estipular uma recompensa se eu superar o medo de dirigir. Não, 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 não. Envolve muitas coisas o processo de superar o medo de dirigir, o processo do trabalho mesmo, que eu dei o exemplo. Então, você tem que quebrar em partes menores. Então, por exemplo, o que que envolve o trabalho? Não envolve a capa, o sumário, a introdução, a parte um, a parte 2, a conclusão. Então, estipulem, quebra essa tarefa grande nessas coisas menores. Então, eu vou fazer a capa. Então, depois que eu fizer a capa, eu vou me recompensar por isso. Eu vou fazer a introdução. Então, depois que eu fizer a introdução, eu vou me dar isso. Até um dia eu vi, eu acho até que era um meme, acho que não era verdade, mas era um livro que a pessoa tinha que ler, e para cada duas, três páginas ele botou uma bala. Então, a cada três páginas que ele lia, ele comia uma bala. Então, eu não sei se é verdade, se a pessoa realmente fez isso, mas ilustra bem essa questão da recompensa. Então, que recompensas você pode colocar? Que nem a Kelly, que colocou que está procrastinando ligá-lo no autoescola. Então, Kelly, que recompensa tu pode fazer para depois que você ligar na autoescola? Qual a recompensa que você pode fazer? Eu vi que tem pessoas aqui mandando coisas, vamos ler aqui. Nossa, como mudou isso aqui. Ó, a Kelly vai colocar em prática. Isso mesmo, Kelly. Depois me fala. Ah, agora aumentou aqui. A Elaine colocou, às vezes parece que eu não sou capaz. Então, entra nessa questão do não merecimento que eu estava falando. Eu não sou capaz, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, né? Então, todas essas coisas podem estar envolvidas também no processo da procrastinação, tá? Então, peguem pequenas coisas. Não, aí eu tenho até um outro vídeo que eu fiz faz um tempinho já da síndrome do super-herói. A gente se acha super, não, eu vou lá, eu vou fazer, vai acontecer. Ótimo, eu acho elogiável assim, a disposição das pessoas de se colocarem metas altas. Só que isso é apavorante para o cérebro. Vocês têm que ter em mente que o nosso inconsciente ele é uma criança, é a nossa criancinha lá com as nossas questõezinhas. Então, se tu mostrar uma tarefa muito grande para uma criança, ela vai fugir, ela não vai conseguir, ela não vai fazer. Mas então, faz uma coisinha pequenininha. Não vai ser mais fácil dela conseguir fazer? E até muitas pessoas que trabalham com crianças falam de dar tarefas pequenininhas. Então, se faz como tu fizesse com uma criança, pequenas coisinhas, pequenas tarefinhas que elas estão fazendo, tá? A Luana colocou: eu me sinto incapaz em todos os sentidos. É complicado ser o meu maior inimigo. Complicado mesmo, né, Luana?
Então, ao invés de a gente se incentivar, a gente acaba se sentindo incapaz, né? É bem complicado mesmo isso, tá? Então, outra coisa que vocês podem fazer e que a gente utiliza muito, por exemplo, eu que trabalho bastante com a internet, é a gente se comprometer publicamente. Então, quando a gente se compromete publicamente, a nossa ânsia de fazer aquilo, se torna muito maior, porque geralmente a gente se compromete muito mais com os outros do que conosco mesmo. Quantas vezes a gente estipula tarefas para nós mesmos e a gente não faz? Mas quando a gente se compromete com outra pessoa, a gente vai lá e faz. E aí agora vocês percebem a questão do não merecimento, por que que eu não mereço, mas o outro merece, né? O que que Jesus nos ensinou é amar a mim mesmo, assim como eu amo outra pessoa. Então tem que estar igual ali, né? Não pode a gente dar mais para os outros do que para nós mesmos. Então é claro que é muito bom ter esse altruísmo, mas o quanto eu estou me prejudicando por causa disso? Né? O quanto eu deixo as coisas que seriam bom para mim e que poderia ajudar o outro muito mais se eu fico procrastinando e não fico fazendo, né? Então, algo que vocês podem fazer, talvez vocês podem fazer até aqui agora, algo que vocês estão procrastinando há muito tempo e se comprometer agora aqui publicamente do que vocês vão fazer, né? Por exemplo, eu já venho desde semana passada falando que eu ia fazer uma live às 17 horas. Como que ia ficar a minha reputação se eu não viesse aqui às 17 horas e fizesse essa live para vocês? Dizer, ah, ela não é uma pessoa de palavra, imagina, ela falou tal coisa, disse que ia fazer tal coisa e não fez. Então, toda vez que eu prometo alguma coisa, eu tenho que ir lá e cumprir, porque a nossa imagem está em jogo. E não é assim? Isso nos ajuda também a não procrastinar, né? Então se compromete com a tua família e dizer, olha, eu vou fazer tal coisa. Vou ligar lá na autoescola. Eu vou treinar todos os dias, né? A única coisa negativa, aí eu vou abrir um parênteses aqui, na questão de se comprometer, é que muitas vezes a gente fala para alguém e depois essa pessoa fica nos cobrando, mas não por maldade, às vezes pode até ser. Então ela fica nos cobrando, ah, tu não disse que ia fazer isso, e aí a autoescola, e aí já passou, e aí não sei o quê. Então, se você acha que isso pode acontecer contigo, então é melhor não fazer. É só se o teu problema é a procrastinação mesmo, tá? Então vamos fazer essa diferenciação ali, tá bom, gente? Então, vamos recapitular o que vimos até agora. A gente procrastina porque a gente evita a dor e busca o prazer, porque é muito mais fácil fazer uma coisa que eu gosto do que uma coisa que eu não gosto, né? Infelizmente, nosso cérebro age assim. Então, mesmo que isso traga resultado, eu tendo a procrastinar essas coisas que eu não gosto de fazer, né? No detox emocional, a gente tem que limpar as emoções que está envolvido nessa decisão para que eu possa ir adiante. Deixa eu abrir aqui. Eita, esse Instagram tá cada dia mais diferente, já nem sei mais como que mexe. Que da outra vez que eu fiz live tava totalmente diferente. A gente tem um padrão inconsciente da crítica. Em algum momento a gente foi criticado, a gente não era elogiado, e aí a gente tem essa tendência a buscar a crítica interna ou a crítica dos outros. Que louco isso, né? É, mas é assim que acontece. Então é algo que nos faz procrastinar também. Isso precisa de um processo profundo de investigação. A gente precisa de um propósito para a tarefa. Por que que eu estou fazendo isso? Onde que eu quero chegar? Então, esse propósito tem que ser algo. A gente diz propósito inabalável, mas não precisa ser inabalável, mas tem um propósito muito grande para mim fazer aquilo. Por que que eu quero fazer autoescola? Por que que eu quero superar o medo de dirigir? Por que que eu preciso dirigir? Então, escreve 11 motivos. Até o quarto, 4, 5 vai ficar fácil, depois vai começar a dificultar, porque daí começa a ter que buscar uma coisa mais profunda aí. Mas é assim que é bom, tá? E aí, toda vez que você pensar em desistir, toda vez que você estiver procrastinando essa tarefa, você pega aquela lista e lê de quais são os motivos que te fizeram começar, quais foram os motivos que te fazem querer fazer essa tarefa. Que fazer por fazer, o cérebro vai dizer, mas vou fazer isso por quê? Né? Então tem que ter um propósito muito grande. Dividir as tarefas em partes menores,
né? Não se estipulem tarefas muito grandes, tem que dividir ela em coisas menores. Estipular datas, que eu não falei também. Então, quando você estipula datas, eu gosto de fazer isso com as minhas clientes também. Quando é que você vai pegar o carro? Aí elas que dão a data, não eu, né? Quem sou eu para dar uma data para alguém? Ah, vai ser. Aí tem umas que colocam, né, lá no final do ano. Ah, então tá. Eu vou anotar aqui, eu disse, e eu quero uma foto para quando você for dirigir. E tem umas já que dizem, ah, não, semana que vem. Então, beleza. E aí eu já, se for próximo do processo que a gente está utilizando, eu vou acompanhando, vou fazendo, tá? E aí você vai perceber, conforme a data que você dá, você percebe o quanto você tem que se trabalhar para poder vencer esse processo. Então, se você coloca uma data muito grande, é sinal que tem muita coisa ainda para trabalhar. Tem muitos processos internos, muitos bloqueios que você precisa superar. E quando a pessoa estipula, por exemplo, de uma cliente que ela me disse, não, semana que vem eu já faço isso, então eu sei que ela está muito perto de conseguir superar esse medo de dirigir. Porque ela estipulou uma data muito bem tangível, né? Ah, semana que vem eu faço, né? Não, e não estou julgando se você colocou uma data muito longe. Não, é só para você entender o quanto você precisa trabalhar ainda, o quanto você se sente capaz ou não para aquilo. Faz sentido isso? Tá? Outra coisa que vocês podem fazer é as recompensas, né? Qual recompensa eu posso fazer para me incentivar a fazer o que eu estou procrastinando, a fazer o que eu preciso fazer? Tá? Então é outra coisa que ajuda bastante. E se comprometer publicamente. Vocês podem se comprometer com a tua família, com os teus amigos, ou na rede social, hoje está tão famoso os stories, os vídeos, né? Então vai lá, olha, eu me comprometo publicamente de me inscrever na autoescola ou treinar todos os dias, seja lá o que você esteja procrastinando, tá bom? Então, gente, fez sentido para vocês essa live? Se tem alguma dúvida, eu acho que era isso então, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Eu fiz com muito carinho, como eu disse para vocês, eu já passei por esse processo de procrastinação, de deixar as coisas para depois. Então, é algo que eu venci e sugiro para vocês ler o livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, um livro maravilhoso, excelente, me ajudou a a conquistar várias coisas na minha vida, não conquistas materiais, coisas materiais, não, mas coisas intangíveis, né? Até mesmo eu me tornar coach terapeuta, começou ali com esse livro, né? Eu tinha estipulado lá uma meta para mim e desenhar os passos, então recomendo muito que vocês também leiam esse livro que vai ajudar bastante, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima segunda.